Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Ética na comunidade, capítulo 2. Vamos dar continuidade, tá? E vamos abordar lazer e segurança. Vamos perceber que nesses momentos de lazer, que são momentos prazerosos, momentos que muitas vezes estamos acompanhados por pessoas que gostamos, momentos que ficam marcados em nossa memória, é que precisamos praticar esse lazer com segurança. O lazer ele diz respeito ao tempo que sobra do nosso horário, muitas vezes do horário de trabalho, do estudo. Quando nós temos cumprido todas as nossas obrigações, aí vamos sim para essas atividades prazerosas, tá? Como andar de bicicleta, tomar um banho na piscina, andar de skate, mas nós vamos perceber que para isso precisamos sim obedecer uma condição para se evitar danos, para se evitar riscos eventuais, tá? A segurança, pessoal, ela é muito importante. Estar livre de perigos, tá certo? Muitas vezes nós nos deparamos com situações de perigo no nosso lazer. Isso não pode acontecer. Todas as formas de lazer, elas têm normas que as regulam para que as pessoas que a praticam possam executá-las com segurança. E garantir também que nada venha acontecer, tá? Para que haja danos em relação à saúde daqueles que estão praticando determinados tipos de lazer. As crianças no parque, no escorregador, no balançador, tá certo? Agora, como saber se os brinquedos são seguros? Veja aí que nós vamos falar dos playgrounds, né? Tá certo que muitas vezes nós, adultos, levamos as crianças sem se preocupar com a segurança. Ou as crianças que não são também ensinadas ou instruídas a terem também esse tipo de preocupação. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela contempla assim, segurança para os brinquedos, tá certo? E ela também estabelece diretrizes, que elas ainda não são obrigatórias, mas que é importante a gente conhecer essas normas de obrigação para se evitar acidentes. Claro que, infelizmente, não há muita divulgação, né, nos espaços, ou muitos não seguem as recomendações para a instalação desses play, tá certo? Mas se tem uma das coisas que precisamos sim é estarmos atentos e tem uma recomendação a ser seguida é na hora da instalação desse brinquedo, especialmente em relação ao piso. O local onde o brinquedo é montado, isso é muito importante, tá? Em relação ao piso, é justamente isso que vai absorver a queda e vai ser responsável de minimizar a gravidade de acidentes. Eles não devem ser instalados sobre piso de concreto, mas grama, areia, para se evitar contaminações. Pessoal, isso é tão sério porque o momento desse de brincadeira, de descontração, de lazer, pode ocasionar um sério acidente, colocando a sua vida em risco. Outro exemplo aqui são os parques aquáticos. Quais de vocês, quando vão com a família, tá, com os amigos para um parque aquático, vocês têm os cuidados necessários para se evitar os acidentes? Quantos de vocês se preocupam no uso adequado dos equipamentos? Aí nós vamos ver aqui que, segundo o presidente da Associação dos Salva-Vidas lá de São Paulo,
o uso de boia nem sempre garante a segurança infantil, tá? Ele vai dizer que o colete bem vestido e amarrado na posição correta seria o mais seguro. E ele ainda vai falar sobre a boia de braço, que ela é um perigo, mesmo para a criança bem instruída ou preparada. Olha aí, será que você já sabia dessa informação? Que não seria correto ou adequado para a sua segurança o uso dessas boias de braço, como nós estamos vendo aqui na imagem, essa criança ir na piscina. E muitas vezes nós achamos que estamos sim bem seguros, mas a dica é o colete, tá certo? Bem vestido, bem amarrado, no lugar correto para se evitar um acontecimento indesejado. Então, os adultos muitas vezes compram essas boias de braço achando que a criança está lá na piscina e está fora de risco. Aí engana-se. De acordo com essa associação, né, em praias artificiais ou no litoral, há risco de criança abrir os braços ao ser atingida por uma onda e com isso vir perdê-los, né? Se a escolha é mesmo estar, ou se a escolha realmente é esta, tá? Da boia de braço, você deve ensinar a criança a cruzar os braços, nunca levantar na hora de enfrentar a água. Outro detalhe importante, você sabia dessa informação? Que ao enfrentar, né, uma onda, uma água, você tem que estar com os braços, né, fechados e nunca levantar os braços. Você deve ensinar a criança a cruzar os braços. Muitas vezes a gente não sabe, não é verdade? Aí coloca a vida daquela criança em risco. Por isso que é lazer e segurança. O lazer é bom, mas precisa também pensar na sua segurança. Aí outras recomendações, que as crianças menores de 12 anos não podem entrar em um parque aquático sem a supervisão de um acompanhante. Toda piscina, seja ela aberta ao público, ela deve ter salva-vidas. Aí sempre lá existe aquele brinquedozinho tobogã, né? Que vocês gostam muito de descer por ele. Pois veja aí a dica, que nesse brinquedinho aí, em cada tobogã deve conter a presença de 2 profissionais. Um para coordenar a descida e um salva-vida para auxiliar quem chega na água. Mas será que todo clube com este brinquedo oferece esses 2 profissionais? Tem realmente aquele que vai só coordenar a descida e um salva-vidas para auxiliar quem chega lá na água? Às vezes nós observamos 2 no topo, né? Digamos assim, coordenando a descida, sim, em relação às filas, mas a gente não vê um salva-vidas lá na hora que a criança ela chega na água. Como é que vai ser essa descida? E se houver alguma eventualidade naquele momento? Aí muitas vezes os pais não estão ali observando como deveria esses detalhes, colocando esses momentos de lazer em risco. Agora vamos para aí algumas dicas, né, que eu coloquei aqui, como nós vamos brincar em segurança na água. Quem não gosta de um banho de piscina, né, quem não gosta de brincar numa água, em uma praia, em uma lagoa, mas é preciso ter cuidado e obedecer normas. Nós vamos falar dos equipamentos de segurança. Nós já falamos aqui das boias, né, de braço, que não são adequadas e não trazem uma segurança para a criança, tá certo? E além das boias, tem também os acessórios de piscina. Esses acessórios, pessoal, muitas vezes vão transmitir uma falsa sensação de segurança. Eles não são eficazes em caso de afogamento. Então, às vezes, nós achamos, né, que estamos ali utilizando uma boia e vai nos ajudar, tal, vai ser, digamos, eficaz no momento de um afogamento. Não. A criança ela deve utilizar, que nós já abordamos o colete salva-vidas, né, que vai deixar a brincadeira na água menos perigosa, mas tão divertida.
mas não vai livrar. Não pense que é porque você está com colete que vai livrar você de um possível afogamento, não. Aí, além desses equipamentos aí, né, ele vai falar também da supervisão de tempo integral, que até os 14 anos as crianças devem ser supervisionadas constantemente. Olha, pessoal, por um instante, por um minuto, um acidente ele pode acontecer. Mas muitas vezes, mesmo acompanhada por um adulto, esse adulto está ali conversando ao telefone, se distraindo com alguma coisa, e por questão de segundos a criança ela pode ficar submersa, tá? E ter sequelas irreversíveis ou pode haver um afogamento. Muitos acidentes ocorrem quando as crianças estão com os amigos, sem a supervisão de um adulto. Muitas vezes os pais vão com a criança, mas por um instante tira aquela visão da criança. Ou mesmo você, que já disse que é um adolescente, que já não quer mais tomar o banho em uma piscina infantil, mas quer estar colocando a sua vida em risco em uma piscina de adulto, você precisa ter consciência e tomar os cuidados para que esses momentos de lazer não virem uma tragédia. As aulas de natação especializada é muito importante. Como é que você não sabe nadar e você vai querer ir para uma piscina, tá certo? Aonde ela vai lhe cobrir, aonde você não vai ter segurança, tá certo? Dentro daquela piscina, dentro daquele espaço. Então, ele fala aí que a partir dos 2 anos as crianças já podem ser inscritas em aulas de natação. Já pode sim desenvolver essas noções de locomoção na água, tá? Crianças maiorzinhas já podem simular, né, nessas aulas de natação, afogamentos para aprender a lidar na hora do desespero e com a gravidade da situação, né? Então, tá vendo como é importante as aulas de natação? Porque você não pode querer ir para uma piscina de adulto se você não souber nadar. E mesmo que você saiba nadar, por ser uma criança, tem que ser respeitado a idade. E se só for permitido determinada idade para estar em uma piscina de adulto, é preciso haver o respeito e a obediência. Nós vamos conferir aqui alguns equipamentos necessários para fazer rapel. Quem não gosta desse esporte, de se aventurar, né? De ter esses momentos de lazer, mas não pode se esquecer que existem equipamentos como a cadeirinha, o capacete. Pessoal, o capacete ele é muito importante, não é só para quem anda de moto, não, para os motoqueiros, não. Capacete para quem anda de skate, capacete para quem anda de bicicleta. Por que, professora, que o capacete é importante? Porque ele vai ajudar na hora de um acidente a amortecer aquele impacto na tua cabeça, aquela pancada. Pode muitas vezes evitar um traumatismo craniano. Você vai precisar também dos freios, né? Como ele está abordando aí no slide. Você vai precisar de par de luvas, de extensor. Então, não é só sair praticando aquele esporte como lazer, sem se preocupar com a proteção essencial, não. O skate, que nós vamos abordar agora, eu coloquei aqui 5 equipamentos de proteção essencial para andar de skate. A primeira, novamente, o capacete. Porque o capacete vai dar a condição de amortecer aquela queda, aquele impacto forte que você poderia sentir na sua cabeça. Não pratique esses esportes radicais sem o uso desses equipamentos de proteção. Eles são essenciais. Outro equipamento de proteção para andar de skate seria a cotoveleira. Observe aí na imagem, tá? Essa cotoveleira vai impedir quando o skatista, né, vai fazer suas manobras e possa ser que ele venha a cair do alto. Aí vem, né, uma segurança através desse equipamento com uma proteção que nós chamamos de cotoveleira,
para impedir o impacto e venha a quebrar essa parte do seu corpo. Outro equipamento de proteção também é muito importante e essencial, é a joelheira, que nós vamos ver mais à frente, que também não é só para o skate. Para outro tipo de esporte de lazer também é muito importante. Pessoal, na hora de uma queda, como você está vendo esse skatista aí, o impacto no seu joelho, ele pode ser, digamos assim, minimizado quando você está bem equipado, tá? O que é que nós observamos aí de errado nessa imagem? Com esse jovem aí, ele está assim, né, com a proteção do joelho, mas nós podemos observar que um dos braços ele não usa a proteção do cotovelo, somente um. E tem outra também coisa que nós devemos observar errado nessa imagem, que no lugar dele estar utilizando o capacete para proteger a parte da cabeça, ele está usando um chapéu. Tá erradíssimo. Ele não está usando adequadamente os equipamentos de proteção. O quarto seria as luvas. Observe agora essa jovem aí. Ela está com o capacete, ela está com as luvas e ela está também com a proteção nos joelhos. Qual é o tipo de proteção que está faltando para ela? O do cotovelo, não é verdade? Então, a gente observa que uns usam determinados equipamentos de proteção que são essenciais e outros não. Alguns usam um ou dois, mas não usam todos. E é importante para se evitar acidentes que sejam usados todos os equipamentos. Não vou usar só o capacete e não usar a proteção para o joelho. Ou vou usar a proteção para o joelho e não vou usar o capacete, não. Tá? É um todo. E também os protetores de pulso, pessoal, também é importante. Em um movimento mais brusco, você pode vir, né, a ter um prejuízo aí no seu pulso. E você, usando esse protetor, vai te evitar esse impacto. Ah, professora, na hora de andar de skate, eu lá quero saber desses equipamentos de proteção. Se cair, caiu. Não é bem assim, pessoal. Devemos ter a consciência. Esses momentos de lazer, eles podem trazer momentos de tristeza. Você está ali em um ambiente alegre, feliz, praticando teu esporte como lazer. Aí, pela falta da conscientização e da responsabilidade, está sua ou de quem está de um adulto lhe acompanhando, que não lhe adverte sobre a segurança e a importância do uso desses equipamentos essenciais, você pode vir a óbito por uma queda, tacar a cabeça, tá certo? A quebrar pernas, joelhos, o seu pulso. Então, por isso que é importante a gente sempre observarmos esses itens de segurança. Agora, vamos analisar comigo aqui algumas imagens. Veja aí. Nós temos aí duas imagens, né? Duas crianças andando de bicicleta. Uma está acompanhada e outra está sozinha. Veja aí que muitas vezes, mesmo a criança acompanhada de um adulto, mas parece que falta a compreensão desse adulto para, digamos assim, ensinar aquela criança o que seria o correto. Muitas vezes acompanhada por um adulto, mas aquele adulto não tem a consciência necessária da segurança na hora desse lazer. Nessa primeira imagem, nós vemos aí, né, talvez o pai ensinando o filho a andar de bicicleta. Qual é a proteção que esta criança aí da primeira imagem está utilizando? Se ela vier a cair, ela está usando o capacete, ela está usando as luvas, ela está usando a proteção no joelho, a proteção nos cotovelos? Não. E o pai muitas vezes vai soltar essa criança para ver até onde ela pode ir, a capacidade dela, e com isso a criança vir escorregar, cair, se acidentar.
Aí nós estamos observando a outra imagem da criança sozinha, sem a companhia de um adulto supervisionando, mas essa criança está usando algum tipo de equipamento importante. Quais seria? O capacete e a proteção do joelho. E o que falta para essa outra criança ser completa em seus equipamentos de segurança? Está faltando a proteção, né, nos cotovelos e as luvas também. Tá certo, pessoal? Isso é muito importante. Então, nós observamos que, às vezes, o adulto tem acompanhado a criança, mas nem o adulto está, digamos assim, instruindo a criança corretamente. A criança está sob proteção do adulto. Para ela está segura, livre de qualquer acidente, porque o pai está com ela. Mas nós observamos a falta dos equipamentos essenciais para essa prática aí deste lazer, que seria o andar de bicicleta. E a criança, ao cair, ela pode sim, a cabeça dela sentir um impacto grande com a queda, vir atacar a cabeça em uma pedra, no chão, aí ela pode acontecer o que nós chamamos de traumatismo craniano com essa criança, abrir, né, a cabeça e ter que levar pontos também. A criança, ela pode, em uma queda, digamos assim, machucar os joelhos, os braços. Então, pessoal, a gente está observando que o lazer é muito importante. Estudamos em aulas anteriores que lazer é tudo aquilo que me traz satisfação, que me traz alegria, não é? Então, se andar de bicicleta lhe traz alegria, é um lazer. Mas vamos procurar a usufruir desses momentos de lazer, mas com segurança. Não vamos fazer com que esses momentos de lazer virem momentos, né, de choro, virem momentos de tragédias, de acidentes, aonde você vai, no lugar de ficar feliz, mas você vai chorar, você pode ser hospitalizado, você pode aí quebrar um braço e uma perna e precisar passar dias sem andar ou fazer uma cirurgia. Então, perceba o quanto é importante, tá certo? Os equipamentos de segurança. Eu trouxe apenas alguns lazeres, alguns equipamentos, mas saiba que todo lazer, seja ele na água, seja ele por terra, precisa ter uma segurança. Nunca querer ir para uma piscina de adultos se você não é um adulto. Nunca praticar um esporte como lazer se você não tiver a segurança, se você não estiver bem equipado. Seja ele o andar de bicicleta, seja ele o skate, seja ele lá no play lá do seu condomínio, seja ele no escorregador, no tobogã de uma piscina, seja uma brincadeira de rua, tá certo que você esteja brincando aí com os irmãos ou com os amigos ou o vizinho. Tenham cuidado, a forma adequada. Se eu não sei, vou perguntar. E é importante evitarmos esse tipo de acidente. O lazer com segurança, não colocar a sua vida em risco, não colocar a vida do outro em risco. Tá certo? Ah, pai, eu quero uma bicicleta, mas compre para mim um capacete, compre para mim uma luva, uma proteção para os meus cotovelos, uma proteção para o meu joelho. E precisa de tudo isso, professora? Precisa praticar o lazer com segurança, não colocar a sua vida em risco. Você vai observar, tá certo? O quanto é importante a obediência dessas normas. Se vai para a água, seja na piscina, na praia ou no açude, ou estabelecer os limites, também respeitando, né, as regras, tá certo, do ambiente. Se você é apenas uma criança, nunca entrar na água sozinho.
Está bem equipado. Se não sabe nadar, não vai ao fundo. Coloque-se o colete, salva-vidas. Aprendemos na aula de hoje que não é aconselhável aquela boia de braço. Ela não vai lhe trazer segurança. E mesmo usando todos esses equipamentos, precisamos ter a noção de segurança. Aquilo que está colocando a minha vida em risco. Aí eu não posso ir adiante. Porque esses momentos de prazer, de alegria, de aventura, de brincadeira, pode se tornar os momentos tristes também da nossa vida. Momentos esses que pode levar você à morte, a acidentes graves, tá? E o que nós observamos hoje, com tudo que nós estamos vivendo por conta dessa pandemia, nós não podemos correr o risco de se acidentar em plena pandemia. Está faltando leito de hospitais para os doentes da Covid. Imagine se eu cair e quebro um braço ou uma perna. Então, que nós venhamos a aprender, tá? A usufruir do nosso tempo livre, do lazer que nós gostamos de praticar com segurança, para valorizarmos a nossa vida e evitar futuros acidentes, que muitas vezes levam a óbito. Aí o adulto ele vai se culpar por não ter instruído bem a criança. Ou a criança muitas vezes vai se interrogar, tá? Que o adulto não a protegeu, mas não é bem assim. O lazer com segurança, ele é fundamental. Seja na rua, seja na escola, seja na praça, na comunidade, vamos sim praticar e utilizar os equipamentos de segurança para prevenir acidentes. Espero que vocês tenham realmente entendido o quanto o lazer é importante na vida de vocês, na formação de vocês, no crescimento de vocês, para o seu desenvolvimento, mas que além do lazer, nós não podemos ver o lazer somente como uma diversão, mas também possamos observar o lazer com responsabilidade, tendo noções que eu preciso, tá certo? Sair ileso de acidentes, que nós podemos evitar determinados acidentes com crianças, que nós possamos ter essa consciência e buscarmos a utilizar corretamente os equipamentos de segurança, seja qual for este lazer. Com certeza tem regras, com certeza tem normas. Com certeza lá no condomínio tem as regras, nos parquinhos, nos escorregadores. Muitas vezes nós não queremos obedecer essas normas, essas regras, não é verdade? Então, que você possa sim praticar o seu esporte, que você possa sim usufruir deste lazer, que são momentos prazerosos, tá? Mas com segurança, não esqueça disso. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.